Mande uma mensagem pelo WhatsApp 99136-2472. Deixa eu repetir então o telefone para quem não conseguiu anotar, para interagir com a gente, é 5599136-2472. E agora a gente vai começar aquele momento então que todo mundo esperava, agora no meio da tarde, 16 horas, hora de tomar um cafezinho e de receber uma visita. E para falar dessa visita, a gente vai convidar você que está nos ouvindo a voltar para o ano de 1934, né, Vicky? Isso, lá em 1934, a gente vai contar para vocês alguns fatos que aconteceram. Foi a segunda Copa do Mundo FIFA e neste mesmo ano Getúlio Vargas foi eleito presidente do Brasil pelo voto indireto. Uma das pessoas que morreram nesse ano de 1934 foi o religioso Padre Cícero. Também nasceram nesse ano a atriz Glória Menezes e o ator Luiz Gustavo, conhecido pelo personagem Vavá. E no dia 14 de agosto de 1934, nasceu o nosso entrevistado de hoje, Padre Lauro Trevisan. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Meu boa tarde ao Tassiano, à Vitória, aos ouvintes do programa DNA. Mas eu quero começar, antes de qualquer outra coisa, de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nessa emissora, recém-inaugurada. Um cenário muito bonito, mais um avanço para o progresso da comunicação em Santa Maria e para além de Santa Maria. E isso é muito importante, porque um país se faz pelos veículos de comunicação, pelo conhecimento, pela notícia, pelas informações, pelas opiniões, ativar a mente das pessoas para estar integradas na dimensão do país e principalmente de um país como o nosso, que se chama Brasil. E hoje mais do que nunca, né? Mas para nós da CDN é um prazer e uma satisfação estar aqui com uma figura tão icônica e tão carismática de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, do Brasil, da literatura. E a gente vai falar um pouquinho, né, antes de começar a conversar, a respeito do Padre Lauro. Quem que é o Padre Lauro Trevisan? Conta para os nossos ouvintes, para quem ainda não sabe. Duvido que alguém ainda não saiba, né, Cassi? Mas vamos lá, vamos contar que o Lauro Trevisan é padre, escritor, conferencista, tem diversas formações, entre elas filosofia, teologia, psicologia e jornalismo, nosso colega jornalista. Um dos focos da sua vida é divulgar o poder da mente, tema que é assunto de muitos dos mais de 100 livros que lançou. A soma das publicações é a mais de 2.500.000 exemplares. Por falar em literatura, ele também é membro da Academia Santa Mariense de Letras, da Academia Rio Grandense de Letras e da União Brasileira de Escritores do Rio Grande do Sul. O Padre Lauro também é empreendedor, sendo o criador da Livraria da Mente, da Editora da Mente, do Parque Balneário Turístico Oásis. Que saudade do Parque Oásis, tenho certeza que quem está nos ouvindo também tem muita saudade, muita história para contar do Parque Oásis. Além disso, o Teatro da Mente e a Casa da Península. E para a gente contar um pouquinho da história e da trajetória do Padre Lauro, eu gostaria que o senhor começasse nos contando sobre as suas origens, o seu nascimento, a sua infância, o que o senhor se lembra quando o senhor era pequeno, como é que era a cidade quando o senhor era pequeno? O senhor nasceu em Santa Maria mesmo? Eu nasci em Santa Maria, no bairro Dores, pertinho da Igreja das Dores, e ainda sou do tempo que ainda estava terminando as obras da construção da Igreja das Dores. A rua na frente da Igreja das Dores era de terra, uma poeira danada no verão e um barral de atoladores no inverno. Inclusive na frente da Igreja das Dores era um barral, poucas famílias, era um bairro até bastante afastado do centro da cidade. Estava recém sendo povoado na década de 30, então era mais espaçado, assim, as moradias e tudo mais. Mais espaçado, então formavam núcleos familiares que conviviam e todo mundo se conhecia. E na parte ali do bairro das Dores, o domínio todo, a mentalidade, a forma de viver das pessoas era muito baseado no sistema religioso da Igreja Católica. Todo mundo era católico, batizado, padrinhos de um, padrinhos de outro, madrinha, era uma mistura. Era um ambiente religioso. As festas do Santo Padroeiro
eram festas que movimentavam a cidade inteira, com noites de tridos, de jogos, de bebidas, de bares. Um período muito tranquilo, muito feliz naquela época. Nos conta uma coisa, como é que é a casa onde o Padre Lauro nasceu? Quem é que vivia nessa casa? Era uma família grande, uma família pequena? Quem são as suas bases, suas referências? Nós morávamos na época do meu nascimento numa casa apenas de um piso. Depois meu pai construiu um sobrado, foram aumentando os filhos. Aí foi necessário. Eu de 11, eu tô no meio, tem 5 na frente e 5 atrás. São 11 irmãos, eu sou então. o fiel da balança. E todas as famílias, assim, 10, 11 filhos. Então havia muita criançada, muito brinquedo, muitas escolas para esse tipo de idade. Com o que vocês brincavam na década de 30? Lembra aí pra gente. O brinquedo principal era o jogo nós chamávamos de jogo de bola, porque nem era futebol. A gente fazia uma bola com meias de mulher, enchia de roupa, de trapos, a meia fazia aquela redonda e saía chutando. Porque bola de couro assim estavam começando a aparecer, ainda aquelas que tinham tentos de amarrar. E quando um aparecia com uma bolinha de borracha ou alguma outra coisa, botava 2 pedras na goleira de cá, na goleira de lá, dividia as gurizadas e era um jogo de futebol. Usava a criatividade, então, para brincar naquela época? A criatividade era muito grande. As meninas jogavam jogos lá que... 5 Marias e outros jogos aí que eu nem me lembro mais o nome. Era aquele divertimento... Os grandes momentos dos domingos, dos feriados, é conseguir fazer uma pescariazinha no Passo das Tropas, no Arroio Grande. Isso já era algo de especial, à beira de uma lagoa. É uma vida muito simples naquela época, comparado com o movimento, com a agitação do mundo de hoje. O senhor tem alguma história que se lembre daquela época, da sua infância, sua adolescência, que ache legal de contar para nós? Olha, as histórias são muitas, mas assim que se destacasse, que me gravasse bem na memória, eu não lembro. Até porque com 11 anos de idade eu já estava no seminário, já estava interno no seminário. E essa era exatamente a minha pergunta. Em que contexto a religiosidade assim, se insere na sua vida? Já dentro de casa, como o senhor falou, o contexto inteiro era na volta ali da igreja, né? E as pessoas eram muito católicas. E como é que era pra ti? Era toda semana na igreja? Era todo dia? Rezava em casa? Tu tem essas lembranças? O senhor tem essas lembranças? A minha raiz, Tassiano, tem 2 viés que marcaram a minha vida através de todos os anos. Desde o meu bisavô, meu avô, todos eles tinham 2 marcas especiais, que era a religiosidade e o comércio. Na religiosidade eu tinha um tio-avô que era padre, 3 tios que eram padres, 3 tias que eram freiras, 3 primos que eram padres, e na minha família, dos nossos 11 irmãos, 3 ficaram padres, eu um deles, e 2 tentaram no seminário, mas desistiram porque não tinham vocação. O meu avô, na parte comercial, nesse mundo comercial em que eu estou metido, você citou, né? Tá toda a parte religiosa e a parte dos empreendimentos. Uhum. Essa também é uma raiz que vem lá do meu bisavô. Tinha em Vale Vêneto, tinha a Telefônica, tinha ônibus de linha que fazia de Vale Vêneto a Santa Maria, correio, telégrafo. Telefone era daqueles de tocar manivela. Muito diferente do que a gente conhece hoje. Era mais fácil ir a Santa Maria de Vale Vêneto me falar pessoalmente do que às vezes conseguia ligação. E ele tinha ferraria também e hotel. Já da parte do outro, meu avô, por parte de pai, morávamos na 4ª colônia, eles compravam o produto dos colonos, colocavam numa carroça puxada por 6 cavalos e iam vender em Santa Maria.
Depois meu pai foi para Santa Maria e colocou ele mesmo armazém. E aí meus irmãos foram criando redes de supermercados e tudo mais. Então essas duas raízes eu acho que marcaram bem a minha caminhada, que deu para perceber perfeitamente. Como diz o nome do nosso programa, está no seu DNA. Está no DNA. Tá no DNA. Então, da parte da religiosidade, então eu entrei no seminário em 1959. Eu fui ordenar sacerdote, tenho 61 anos de padre. E então fazia todos os trabalhos dessa, não digo carreira, né? Dessa missão de padre. Então, e são 61 anos de padre. E foi difícil na época para o senhor sair de casa e ir para o seminário, ou foi uma decisão que o senhor estava convicto em tomar? Porque o senhor foi bem jovem. novo, né? Foi 11 Uma criança. anos. 11 anos. Uma criança. O que eu sentia era assim. Nos primeiros dias dava saudade de casa. Mas como eu era um temperamento muito aberto, daí um pouco lá, umas 2, 3 semanas eu já estava integrado. O pessoal pensava até que eu já era veterano lá na vida de seminário. E na parte então da religiosidade, eu sigo desde 59 como padre, né? Um grande líder. Às vezes as pessoas me perguntam, mas ainda é padre? Mas ele não deixou de ser padre? E aí eu sempre pergunto, então eu deixo de seguir um grande líder, uma grande sabedoria, um ser de luz, um ser que veio mudar a face da Terra, trazer uma nova ordem no nosso planeta, fundar uma utopia que é um reino de amor. Quem é que vocês me oferecem em substituição? Digo, eu sigo Jesus Cristo, escrevi vários livros sobre Jesus Cristo e sou encantado por ele. Então eu tenho prazer de transmitir a mensagem de Jesus. Muitas vezes as pessoas que pregam nem se dão conta dessa grande personalidade, esse grande personagem que veio ao nosso planeta. E uma vez eu fui a Portugal, eu fui mais de 30 anos em Portugal, lancei muitos livros, muitos cursos por lá. E quando eu completei 25 anos de andanças por esse mundo, eu fui lá numa daquelas igrejas de Fátima agradecer. E quando eu saí da igreja, na primeira loja que eu entrei, eu vi um Jesus com um livro na mão. E eu tive a nítida impressão de que ele me dizia, você quer me agradecer? Escreve a minha história. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, me internei na Casa da Península, peguei a literatura sobre a história de Jesus, a vida de Jesus e mais as minhas meditações e lancei um livro, A História Viva de Jesus. Então eu sou sempre encantado por Jesus, eu busco novos conhecimentos muito diferentes daqueles que chegam ali, pegam o evangelho, vão fazer uma missa e deixam para o povo um sermão moralístico que não tem nada a ver, né? É muito mais profundo, tem que buscar no segmento substancial da palavra de Jesus para saber qual é a mensagem que ele estava trazendo para uma nova humanidade. No próximo bloco, inclusive, a gente gostaria de saber dessas inspirações para escrever tantos livros. São mais de quantos livros, Padre Lauro? Mais de 80 livros? Mais de 100 livros? São 105 livros. 105 já? É, no momento. Por enquanto. Por enquanto, claro. Basicamente é um por ano que o senhor tem lançado ultimamente, até mais às vezes, né? Então a gente vai querer saber dessas inspirações, como o senhor falou agora, que numa viagem veio esse estalo, né? Que o senhor viu a imagem e se motivou a escrever, mas a gente quer também saber como é que foi o processo criativo e essa motivação para escrever o best-seller, né? Mas vamos agora então para um rápido intervalo, claro. E na volta a gente conta tudo isso e muito mais. Quando a pandemia parou o país, nós seguimos produzindo. Quando a crise freou a economia, nós seguimos produzindo.
Agora chegou a hora de puxar a retomada, produzindo ainda mais. Expo Inter 2021. O agro gaúcho fortalece o país. De 4 a 12 de setembro, no Parque de Exposições de Esteio, com todos os protocolos de saúde. IRGA, Arroz é Saúde e Governo do Estado. Novas façanhas. A CDL Santa Maria, há 57 anos, atua em prol do desenvolvimento do varejo. Com uma história firmada no associativismo e na superação. Hoje, mais do que nunca, temos a certeza que só com a união é possível ressignificar adversidades, fomentar nosso comércio e transformar a região. Nosso agradecimento a todos os associados, parceiros e comunidade santamariense. A CDL Santa Maria é feita de pessoas, para pessoas, e são elas quem promovem o desenvolvimento. CDL Santa Maria, cuidando do agora, preparando o amanhã. E voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Agora são 16 horas e 21 minutos e faz 29 graus aqui no bairro Camobi, em Santa Maria. Eu sou a Victoria de Borto e lhe sigo com vocês até às 5 horas da tarde, ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro. E a gente segue conversando com o Padre Lauro Trevisan, mas antes eu gostaria de lembrar vocês que vocês podem participar pelo WhatsApp, mandando pergunta, mandando comentário. Anota aí, o WhatsApp é 991362472. E continuando aqui com o Padre Lauro, ele estava nos contando a respeito das motivações e inspirações que fazem ele escrever tantos livros, que já está no número 105. Eu gostaria de saber como é que foi para escrever o Poder da Mente, né? O Poder Infinito da Mente, que é um livro de muito sucesso e que vendeu muito também, que é o seu carro-chefe. Até a gente estava comentando antes de começar a entrevista que foi best-seller em vários países. Esse livro continua sendo, né, Padre Lauro? O Poder Infinito da Sua Mente, ele continua sendo ainda o mais vendido desses 105 que eu continuo lançando. E eu comecei como no primeiro ano de padre dirigindo a tipografia do patronato. Do tempo ainda daquelas impressão manual, coloca e tira o papel antes que ele amasse os dedos. Depois no ano seguinte, e aí durante 15 anos eu fiquei dirigindo a revista da nossa instituição, que se chamava Rainha dos Apóstolos, e que depois, com o tempo, eu tentei torná-la uma revista de âmbito estadual e até nacional. Fui buscar conhecimentos em São Paulo, na editora Brilhe, fiz amizades por lá e me ajudavam muito. Consegui uma máquina que era uma máquina que não existia ainda, um modelo igual no Rio Grande do Sul, 4 cores numa vez só. Eu tinha uma máquina de uma cor, era normal, 2 cores já era um grande acontecimento, e aquela máquina era de 4 cores, então já modernizei bem a revista. De 11 mil exemplares, já consegui tirar uma tiragem de mais de 100 mil exemplares por mês, eram assinaturas. Fundei uma revista infantil, tudo em quadrinhos também, o Piazito. Fundei uma revista também para os adolescentes, também nesse estilo, uma parte quadrinho, uma parte texto, tudo de uma maneira que pudesse atiçar a curiosidade dos adolescentes, dos jovens para ler, que era Aventuras do Frick Frock. Depois criei a Rainha Jovem. E depois de 15 anos, aí eles transportaram a editora e a gráfica que eu tinha montado em Santa Maria, transportaram tudo para Porto Alegre para juntar com uma outra gráfica que a nossa instituição tinha em Porto Alegre. E me deixaram livre. Mas naquelas alturas, em 1975, eu fui fazer um curso de renovação da filosofia, porque nós tínhamos uma filosofia, 4 anos de filosofia no seminário, um estudo intensivo, mas não era reconhecido pelo Ministério da Educação. Então eu fui fazer uma nova
etapa, um retorno à filosofia pelas universidades federais de Passo Fundo e de Florianópolis. E depois ainda fiz o pós-graduação aqui na Universidade Federal de Santa Maria, filosofia. E depois as outras ciências aí que você falou também. Fiz também psicanálise, e, além dessas outras. Mas o interessante é que quando eu estava nesse curso de Passo Fundo, um colega me falou de um curso de controle mental originário dos Estados Unidos e que estava tendo muita aceitação e muita fama aqui no Brasil. E eu, como gostava dessas coisas meio misteriosas em relação ao ser humano, as potencialidades desconhecidas do ser humano, já pedi o telefone, me inscrevi e fiz o curso de psicoorientologia, que era chamado popularmente curso de controle mental. E por aí eu fui vendo que se numa semana de estudos eu conseguia fazer clarividência, me dava o exame final era isso, dava o nome de uma pessoa qualquer, de qualquer lugar do mundo, mais ou menos a idade, e aí eu tinha que me concentrar e descrever essa pessoa no momento, como é que ela era, o que ela estava fazendo e tudo mais. Mas aí eu fiquei pensando, mas se nós temos essa capacidade, esse poder, deve haver muito mais condições desconhecidas na mente humana. Como é que a igreja via isso nessa época? Ou ainda não tinha uma repercussão da igreja? Bom, a igreja era a coisa mais interessante, porque quando eu publiquei esse primeiro livro, Poder Infinito da Sua Mente, aí comecei a ser conhecido. 1980, né? Em 1980 passei a percorrer o Rio Grande do Sul, depois o Brasil, anualmente. Mas eu era muito criticado. Então esse livro, Poder Infinito da Sua Mente, que diz assim, o Poder Infinito da Sua Mente, o primeiro livro, e até no título ele está errado. A imprensa também combatia muito, né? E o que o senhor era criticado? Porque isso aqui cheirava charlatanice. Que era muito subjetivo. Eu estou oferecendo demais. O ser humano não é isso. Como é que ele pode tudo? Que jeito? Olha a situação, né? Então, ela está enganando as pessoas. Essa era a mentalidade. Então eu fui criticado pelo bispo de Santa Maria, pelo arcebispo de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, de Recife. A igreja, ela ficava muito em cima de mim aí, criticando. E ainda assim, nunca o senhor se afastou da religião em função disso. O senhor sempre foi resistente. Sabe por que é que nunca me condenaram na igreja? Uma vez até um padre, colega meu, que estava estudando em Roma, ele veio lá e me disse assim, olha, padre, não sabe quem é que quer lhe pegar primeiro lá em Roma, se é o teu superior geral da congregação inteira, né? Ou se é o Vaticano. Eu digo, mas que honra, um caboclo do sul do Brasil te interessar lá naquelas pontas, né? Mas o que fez provavelmente de eu nunca ter sido condenado é que antes de mim teve uma personagem muito conhecida, um tal de Jesus Cristo, que disse tudo isso que eu estava oferecendo sob a linguagem do poder da mente. Mais de 10 vezes Jesus disse que nós temos um poder de alcançar tudo aquilo que nós quisermos. Inclusive uma vez até, quando um pai levou uma criança que sofria de epilepsia e que os discípulos não puderam curar, e ele disse, mas que raça de incrédulos, até quando hei de suportar-vos? Traga aqui a criança. E aí o pai disse, por favor, se tu podes, cura o meu filho. E Jesus respondeu, se eu posso? Quanto ao poder, quem tem fé, tudo pode. Ele não disse, eu posso, eu vou curar o teu filho. Ele disse que todos podem. E assim mais de 10 vezes. Mas como eu busco a verdade, eu não me importo muito com a autoridade. Não dou aquele valor da autoridade como um paradigma da verdade.
Mas a verdade, sim, essa eu sigo. Não importa se tem um padre, um bispo, um doutor, um jornalista, quem for, né? A verdade é que me interessa. Até uma vez Jesus disse, busque a verdade e a verdade vos libertará. Então esse período, durante muito tempo, foi um período de crítica que eu, no somar das coisas, eu acho que foi muito benéfico. Que me fez estudar sempre, cada vez mais, procurar a substância dessa verdade e a dimensão do ser humano. E daí foram nascendo os vários conteúdos dos meus livros. E o senhor nos disse que esse livro ainda continua sendo um dos mais vendidos. Aqui o senhor atribui isso, por que as pessoas, mesmo depois de tanto tempo, imagine, o senhor lançou em 1980 esse livro, ainda hoje as pessoas o procuram. Como que o senhor vê isso? Por que as pessoas ainda continuam procurando esse livro? Porque esse livro, essa ciência, ao meu ver, ela está adiantada no tempo. Estava muito verde ainda nos anos de 80, 90, 2000, e hoje continua muito verde. Mas há um alerta na mente das pessoas que deve haver algo de especial. Você não vê por toda parte falar, põe um pensamento positivo, cara, então você está complicando. Já é um sintoma de que existe uma força interior acionada pelo pensamento para a pessoa conseguir alcançar os seus objetivos. E livros sobre o poder da mente, hoje são grandes best-sellers no mundo, consagrados como aquele O Poder da Atração, Poder da Mente Puro. Se você olha aqui, o início do meu livro, de 1980, a frase de cabeçalho do primeiro artigo, veja só que, começando a grande busca, então diz assim, ó, e ser-lhe-á dado conhecer o segredo que vai transformar seus sonhos em realidades. E depois de muitos anos surgiu da Rhonda Byrne O Poder da Atração e muitos outros livros aí de grandes pensadores que foram dissecando esta verdade, fazendo experiências. O lançamento desse livro em 2013, ele tem algum conteúdo diferente ou foi só um relançamento, uma segunda edição? Como é que é? Desculpe. Em 2013 ele foi relançado, né? O Poder Infinito de Sua Mente. Ele tem algum conteúdo a mais ou é uma nova edição apenas? Desculpe que eu não consegui entender o que você estava falando, porque tem um cheio de ferramentas aqui. Não, a gente tem aqui a informação... Além do seu primeiro livro, esse senhor lançado em 1980, depois de outros, surgiram outros livros a respeito desse mesmo tema? Sim, depois de 23 anos, eu fiz um repasse de tudo que aconteceu do primeiro livro até aquele momento e percebi que não precisava mudar uma vírgula sequer do que eu tinha escrito em 1980. Então lancei o Poder Infinito da Sua Mente 2. O volume 2 é 2003, que é isso que eu tô perguntando. 2, que eu já acrescento mais coisas que eu fui conhecendo. Exato. E fazendo experiências e ouvindo testemunhas ao longo do tempo. E a mentalidade das pessoas em relação a esse assunto mudou ao longo do tempo? Hoje falar sobre isso é melhor aceito? Muito mais aceito. Hoje eu sou muito benquisto e considerado na minha comunidade de padres, entre os padres todos, entre também os bispos, as altas autoridades. Já o conceito mudou muito. Como vem mudando também a evolução do ser humano através dos tempos. Como é que o senhor lida com estar nos holofotes, assim, se tornar, como saiu uma vez na revista Rolling Stones, que o padre é pop, porque o senhor se tornou um escritor famoso de um best-seller, tinha o Parque Oasis aqui, como se fosse o nosso Disney. Eu sempre comparo, assim, o Padre Lauro é o nosso Disney de Santa Maria, porque o Walt Disney tinha o seu parque lá nos Estados Unidos, o Padre Lauro tinha o seu parque aqui, o Parque Oasis, que deixou tanta saudade. O senhor sempre teve facilidade, assim, de se portar frente às câmeras e lidar com o sucesso, com fãs, porque tem pessoas que são muito fãs, que compram o seu livro, vão pedir para o senhor autografar. Sempre foi tranquilo, assim, lidar com os holofotes?
É uma coisa que eu muito gosto, para falar a verdade. Eu, por exemplo, se eu tiver que dar uma palestra para uma pessoa, eu dou com muito prazer, porque é um ser humano, um ser imenso na sua dimensão. Mas quando eu posso falar para milhares de pessoas, aí parece até que eu estou levitando. Outro dia me perguntaram quais foram os 2 momentos que mais sensibilizaram o senhor ao longo de todo esse tempo. Foi agora por ocasião do meu aniversário de 14 de agosto, me fizeram essa pergunta. Eu disse, olha, o primeiro momento muito importante que marcou a minha caminhada foi a ordenação sacerdotal, né? Esse é um rumo que eu tomei, né? Ser um seguidor e um anunciador e um pregoeiro da maior sabedoria que, no meu entender, pisou esse planeta. O ser bom, né? Misericordioso e compassivo, que pisou esse planeta. E o outro momento que me marcou foi quando eu realizei um curso para mais de 10 mil pessoas num grande auditório de Buenos Aires. O entusiasmo das pessoas era emocionante. Da porta da entrada do imenso salão, que até ficava debaixo de uma ponte, de tão grande que fizeram, e até o palco eu levei 45 minutos. Todo mundo queria abraçar, beijar. Lá na Argentina, os rapazes beijam os rapazes. Aquilo tudo é uma saudação natural, seja para homem, para mulher, para quem for, né? Eu vi aquela empolgação, aquela emoção, aquele entusiasmo, aquela receptividade. Eu não tem coisa mais emocionante, mais bonita na história de uma pessoa do que do meu ponto de vista, claro. Padre Lauro. E vamos aproveitar Isso. que a gente está falando isso e vamos chamar um quadro do nosso programa que se chama Diagnóstico. Explica pra gente, Cássio, o que é esse quadro? O diagnóstico, geralmente um especialista dá um diagnóstico sobre um exame, alguma coisa. Nesse caso, a gente chama um especialista em Padre Lauro para falar a respeito do Padre Lauro. Vamos ouvir, então, nossa primeira participação. E trabalho junto com o Padre Lauro fazem 51 anos. Em todos esses anos, sempre acompanhei uma pessoa com muita saúde, muito criativa, de pensamento positivo, sempre acreditando nas pessoas, com uma alegria fora do comum, feliz com a vida, gostando de viver, de procurar ver o que pode ser ajudar os outros. E uma pessoa muito, assim, igual aquilo que ele fala, que ele diz, o que ele ensina. Aquilo que ele ensina, aquilo que ele conta nos seus livros, é aquilo que ele vive. Ele é leal ao seu pensamento, às suas ideias, e é uma pessoa que vive sempre feliz, alegre, contente, olhando as coisas boas da vida e sempre fixando naquilo que é bom. Padre Lauro, de quem é essa voz? Gostei muito dessa apreciação, principalmente que ela citou uma qualidade que eu considero uma das que mais me apraz, que é a alegria. A alegria, eu acho que é o elixir da longa vida, da saúde, do bem-estar, da comunicação, do sucesso e da maneira pela qual a gente vai formando amizade. Tanto a verdade que a minha grife marcada, que todo mundo conhece e repete por aí, é que eu digo: a vida é uma festa. E aí muita gente dizia assim: mas tem, não é? Você vê. Eu digo, está faltando uma coisa nessa frase. E agora eu digo assim: a vida é uma festa, aconteça o que acontecer. E de quem é essa voz? Explica pro ouvinte. Olha, eu acho que eu conheço, né? Uma tal de Maria Odete. Quem é Maria Odete? Eu vou dizer, Tassiano e Vitória, ser elogiado por uma assessora não é para qualquer coisa, né? Conhece o senhor como ninguém. Então, no dia a dia, né? Há quanto tempo que ela lhe acompanha? Mais de 50 anos, né? Que ela comenta. Isso mesmo. E como é que é? Qual é a importância da Maria Odete na sua vida, na sua trajetória? O importante da Maria Odete é que ela assimilou a mensagem e
e fez dela um ideal, uma missão também, né? E por isso que foi continuando, porque havia uma energia comum entre eu e a Maria Odete, então continuamos juntos. Quando eu comecei a viajar, fui convidado a viajar, fiquei quase esses 40 anos percorrendo anualmente todas as capitais e as grandes cidades. Padre Lauro, vou só lhe interromper que a gente precisa ir para um intervalinho. No terceiro bloco a gente conclui esse pensamento, certo? Tá bom. A Hipersul comercializa os principais produtos no combate à Covid-19. Totem com dispenser de álcool gel, completa linha de sanitizantes, sabonetes líquidos, antissépticos e produtos de limpeza a nível hospitalar. Visite a loja da Hipersul na Avenida Elvio Basso e acompanhe nossas redes sociais. Quando você procura um imóvel, na teoria oferecer um atendimento personalizado é comum, mas também é comum que na prática a realidade seja diferente, pois você espera mais do que um imóvel. Você quer conexão com seu novo lar. Nós te entregamos e vamos além. Orion Imobiliária Incorporadora. Fone 3221-5469. Rádio CDN, Central Diário de Notícias, 24 horas ao lado da comunidade. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Agora são 16 horas e 41 minutos e faz 29 graus aqui no bairro Camobi, em Santa Maria. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo com vocês até às 5 da tarde, ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro. E a gente segue conversando então para o nosso último bloco agora com o Padre Lauro Trevisan, que concluía o seu pensamento então a respeito da assessora Maria Odete ser braço direito, esquerdo, ter assimilado a memória, a ideia, né, do objetivo de vida. É verdade. Para ela também não tinha hora de ajudar, de trabalhar, mas eu estava contando que quando comecei a ser convidado para ir levar essa mensagem, que chegou uma época que eu praticamente vivia no avião. Saía de Santa Maria de carro 1h30 da madrugada para pegar o voo das 7 horas, que era o primeiro voo de Porto Alegre. E o último voo que me trazia a Porto Alegre era das 11h30 da noite, então eu atravessava a madrugada para chegar em Santa Maria. Mas nas primeiras, principalmente no primeiro, quando eu recebi um convite, disse a Maria Odete, mas eu vou junto. Se eu fiquei assim, padre, vou levar uma guria. Vai ter muito boca livre aí pra falar mal e criticar. Tem gente que fala mal de graça, né? Sim. Os linguarudos. Depois eu fiquei pensando, eu tenho que levar um assessor, né? Tem que os bilhetes, as vendas, os acertos de conta, os microfones, o som, o auditório, a recepção das pessoas, os que trabalham. Tem que ter alguém que assessore. Eu digo, então vou levar a Maria Odete, porque se eu levo um rapaz, vamos falar na mesma. Então deixa que fale, o principal é a gente agir corretamente e o resto fica por conta da mentalidade das outras pessoas. A gente não tem que ficar colado no que dizem os outros, mas na verdade pessoal, na verdade própria. E vamos continuar rodando mais um depoimento do nosso quadro Diagnóstico? O Padre Lauro é uma pessoa que eu convivo há um longo tempo, convivi muito durante uns 20 anos, viajando por vários estados do Brasil, várias cidades do Brasil e fora do Brasil, como Portugal, principalmente Portugal e Paraguai, entre outros lugares. Padre Lauro é uma pessoa que deve ser motivo de muito orgulho para nós santamarienses. É uma pessoa muito especial e eu o admiro muito, ajudou muita gente com o trabalho de autoajuda e principalmente relacionado ao Mestre Jesus. Ele, quando nas suas palestras, nos seus cursos, quando ele relaciona a autoajuda ao poder infinito do Mestre Jesus Cristo,
é algo altamente gratificante e contagiante até. Ele é muito admirado. Em Portugal é uma coisa impressionante, né? É um país que o admira muito. Ele é cidadão carioca, ele recebeu o título de cidadão carioca, entre outros títulos e prêmios que ele recebeu pelo seu trabalho. Portugal mesmo, ele tem grande parte dos seus livros editados. Aqui no Brasil, mais de 100. Então, parabéns, é um querido amigo que tenho, que eu admiro muito e que quero que ele continue fazendo isso por muitos anos ainda. O senhor reconheceu essa voz? Norton César é uma pessoa que eu admiro demais. Eu brinco com ele, Norton César, a voz da radiofonia mundial. Ele tem uma voz de ouro para falar em rádio, é um grande comunicador. E olha, obrigado por essas palavras, obrigado pela Maria Odete também pelas palavras dela e agora do Norton. Eu fico muito feliz por ver meus amigos aí que me mandam uma energia positiva. Que legal. Vamos rodar mais um? Padre Lauro Trevisan, ele é referência, né, na questão da ciência do poder da mente, da motivação, da superação, e é um escritor que sabe escrever de forma clara, objetiva. E eu tive contato com ele lá nos meus 9, 10 anos de idade, na sala de aula, quando a professora levava fitas de programação, reprogramação mental, e a partir dali sempre acompanhei o trabalho dele e saber que aquilo que ele ensina, ele é na prática, uma festa. Um abraço. De quem é essa voz? O Rafael Petroni. O Rafael Petroni, eu tenho uma história para contar. Eu realizava sessões todas as semanas no Teatro Santa Maria. E ele era levado pela mãe dele, garoto, todas as vezes. Então ele tem um conhecimento, uma profundidade dessa ciência, dessa mensagem, e que até faz parte do núcleo do que ele ensina hoje para as pessoas. Se intitula um coach, já muito respeitado em Santa Maria, um comunicador, e também ele usa o título de educador. Ele pega para as pessoas ensinando esse outro lado, não tanto da parte de produção comercial, tudo mais. Obrigado, Rafael. Deus abençoe, fica com Deus e que tenha o seu caminho sempre aberto. E agora a gente tem mais uma participação para encerrar aí o nosso quadro diagnóstico, mais um especialista em Padre Lauro Trevisan. Padre Lauro, para mim, é um homem muito inteligente, com grande valor, com uma visão maravilhosa e de uma criatividade ímpar. É um amigo especial. E que prezo muito, muito, muito a nossa amizade. Padre Lauro, para mim, é alegria, é bom humor, é um ser humano que sempre tem uma palavra positiva para qualquer situação. É um amigo que te acrescenta, que você pode falar, trocar ideias sobre qualquer assunto. Padre Lauro, para mim, é uma pessoa muito especial. Até eu conheço a voz. De quem é? Essa eu não conhecia a voz. Sabe quem é? Uma colega nossa aqui do Diário de Santa Maria. Ah! Sua afilhada. A Maristela? Maristela Moura. Maristela, eu digo, mas é uma grande guria, uma amiga do coração. Muito obrigado pelas palavras. Que bacana. E voltando a falar um pouquinho da sua trajetória, logo no início, quando a gente começou, o Cássio comentou que o senhor também tem esse seu lado empreendedor. E um dos empreendimentos foi o Parque Oásis, que está na memória de muita gente aqui de Santa Maria. Nos conta um pouquinho a história, como é que começou? Eu tenho muito de criança, viu, Vitória? Eu gosto muito de parques. Onde eu posso visitar um parque, eu já estive umas 2, 3, 4 vezes lá em Disney World. Estive na Disneylândia de Paris, nesses eventos internacionais, onde, por exemplo, o que aconteceu em Lisboa, e na Alemanha, na Espanha. Eu sou fascinado por ver esse mundo bonito, esse mundo encantado. E aí eu me lembrei do Oásis, que há muitos anos antes era um balneário. E às vezes eu ia lá pedir a licença, eu ia visitar as cascatas, tudo aquilo lá. E eu digo, mas eu tenho que fazer um parque também para reunir as famílias, ter um lugar para se divertirem.
para desestressar das situações da semana, das preocupações, dos enredos da vida. E aí eu consegui mentalizar e consegui fazer esse negócio com o proprietário, que era o Brian Bopp. E durante 22 anos mantive o parque aberto e fechado. Aberto todos os dias, né? E para todas as pessoas. E quantas memórias, né, o senhor proporcionou para várias gerações que lembram até hoje desse parque. Muita gente se lembra com muita saudade, muitas vezes aparece também nas redes sociais, se lembrando muito do Parque Oásis. Depois eu fiz o Mundo Encantado do Natal durante vários anos, que levava milhares e milhares de pessoas, com espetáculos, com luzes, com cenários. Era um encantamento, realmente, coisa que eu gostava muito. Mas depois, quando a atividade, que era o meu ideal, me tomou mais tempo, eu já não podia ficar ali. E depois desses 22 anos, eu tentei vários grupos que assumissem, mas não conseguiram resistir, não deu muito certo. Pois eu ia perguntar se não dá saudade, se não dá vontade de voltar, então foi por isso que terminou, porque a administração acabou ficando grande demais. Me ocupava tempo demais. E o meu mundo era outro na parte principal, né? Que é levar essa mensagem do poder da mente, uma mensagem desconhecida, uma mensagem que é revolucionária na vida de cada pessoa. Alguém que acredita que pode, de poder, né? Isso já os grandes mestres